Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias. Não cansemos, não devemos nos cansar de repetir isto. Essa TV tem uma programação maravilhosa, não somos só nós que temos o programa, mas tem uma equipe enorme de voluntários trabalhando, meus irmãos, para que a gente se torne melhor. É um verdadeiro centro espírita virtual, que você pode acessar de manhã, de tarde, de noite, estando no hospital, no leito de hospital, onde quer que você se encontre, conte conosco e participe desse trabalho de amor. Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Hoje estamos dando continuidade às bem-aventuranças. Por isso, o nosso programa vai se chamar Bem-aventurança 2, porque no nosso primeiro programa sobre as bem-aventuranças, nós falamos do bem-aventurados pobres de espíritos, que é deles o reino dos céus. Depois falamos bem-aventurados aflitos, ou os que sofrem, porque serão consolados. Depois nós falamos de bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E agora, a partir do programa de agora, nós vamos iniciar com a nossa música, com a nossa Rosália, para refletir sobre as 4 bem-aventuranças finais, que são 7 bem-aventuranças, né? Vamos lá, Rosália. Cantador e Confiança, do Alan Filho. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Que lindo, né, Rosália? E é isso mesmo, Jesus deixou tão claro
que se nós quiséssemos buscá-lo, ele estaria naqueles necessitados que andam ao nosso redor. Às vezes a necessidade não é só a necessidade básica da vida, o alimento, onde dormir, mas muitas vezes aquele que também habita os castelos do mundo, que habita as mansões, estão também passando muitas necessidades. E aí se encontra o Mestre, onde quer que esteja um sofredor, aí ele estará, Jesus estará presente. Então, se a gente quiser buscá-lo, vamos tentar suavizar as dores do mundo, né? E nessa quarta bem-aventurança, porque na primeira, segunda, terceira, nós refletimos na primeira parte do nosso trabalho, nessa quarta bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha que coisa mais profunda, meus irmãos. O que você acha, Soninha? Eu acho fantástico. Sabe que eu estava aqui pensando naquela parábola, né, que Jesus diz assim: porque tive fome e sede, não me deste de comer nem de beber. E aí a Rosália me canta essa música, que ela nem tinha combinado nada com a gente. Né? E aí eu fiquei pensando, gente, é isso mesmo, né? Quantos irmãos nós temos pelas calçadas, né? Quantas pessoas nós temos pelas calçadas de dentro de casa. Porque quando a pessoa está do lado de fora, né, e você vê o sofrimento, mas quantas pessoas estão guardadas dentro de casa com sofrimento, né, com aquela coisa que não fala, e que às vezes a gente também faz questão. Eu tenho pensado bastante nisso, né? Às vezes a gente, na nossa própria correria do dia a dia, nas nossas dificuldades, a gente fala: não, será que a Leila está precisando de alguma coisa? Mas tá não, a Leila, olha só, está bonita, cheira bem. Cheira bem. Cheira bem, né? Então, ela não precisa de nada, e aí sigo adiante, né? A gente está precisando parar para perceber, né? Tentar ler nas entrelinhas das pessoas, né? E você tinha me perguntado o que exatamente? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Pois é, porque são justos, né? São aqueles que procuram andar dentro da lei divina, né? Acho que a primeira justiça que a gente pode pensar é esse reconhecimento mesmo da grandiosidade de Deus, da misericórdia divina, né? Como é que você vai ser justo com o outro se você não é com Deus acima de todas as coisas? E consigo mesmo. É isso né? mesmo. Aí vem aquela, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo como ao próximo como a ti mesmo. E a mesma coisa, ser justo é isso, né? A justiça começa aqui dentro, né? E aí, quando eu falei isso que eu tenho pensado, ser justa comigo talvez seja procurar mudar isso tudo, não deixar isso em sigilo, né, em secreto, mas também não ficar me culpando de tantas coisas, porque cada coisa tem o seu horário, né? Cada coisa tem o seu momento. Então, às vezes eu não consigo fazer aquilo que eu acho que a Leila está precisando, mas eu estou dando atenção ali à minha mãe, ao meu irmão, ao meu filho, à minha casa, que são os mais próximos. Né? Eu só não posso me restringir a esse círculo e ficar sempre cuidando dos que eu considero meus, que não são meus, né? Somos todos de Deus, e esquecer de olhar o outro. Isso é verdade, meus irmãos. Você sabe que outro dia eu estava vendo uma palestra de um político, que eu fico ouvindo, né, que eu não entendo nada de política, mas ele fez uma analogia que eu achei muito interessante. Ele falou assim: vamos imaginar que um tanque de areia, igual tem nos parquinhos, que nesse tanque de areia, as areias sejam as riquezas do mundo todo dentro daquele tanquinho. E aí as pessoas mais espertas, mais inteligentes, mais vivas, movimentam aquela areia e vão aumentando o seu bolinho, e vão formando buracos naquele tanque de areia. E nesses buracos ficam as pessoas que não conseguiu pegar nenhuma areinha para a vida deles. Por quais razões? Isso daí nós entraríamos num outro campo filosófico, né? E aí o que está faltando é uma distribuição melhor dessa areia, não é? Mas aí como que seria essa distribuição melhor? O mundo já experimentou vários sistemas de governo e nenhum deles deu conta de fazer essa distribuição ser justa.
ser honesta, ser bom para todo mundo, né? E o único jeito, meus irmãos, no nosso modo de pensar, nós que somos religiosos, é mudar o coração do ser humano. É fazer com que ele busque a justiça divina. Quando ele compreender a justiça divina, ele mesmo vai diminuir o egoísmo da sua alma. Não vai ter medo do amanhã. Porque quantas pessoas juntam porque tem medo do amanhã? Como é que eu vou fazer na minha velhice? Eu não vou ter dinheiro nem para comprar remédio, que é uma verdade, né? Como é que eu vou fazer no amanhã se, por exemplo, eu não puder pagar a universidade dos meus filhos? Então as pessoas ficam juntando, amealhando coisas. Que a gente começa a pensar só no eu e esquece do nós, né? Exatamente. Difícil, né? Então, assim, às vezes o que sobra, está sobrando muito na nossa casa, está faltando para um monte de gente. E a gente não consegue. Você falou da questão dos remédios, né? Que é uma questão verdadeira, né? Quanto mais idoso, a população tem ficado cada vez com mais idade, e claro que a gente precisa de mais remédio na medida que vai, mais tratamentos, mas, enfim, hoje você consegue sobreviver fazendo exercíciozinho básico, né? Mas lá na frente você precisa ter um exercício diário, porque senão vai atrofiando, enfim. E aí precisa desses tratamentos e não tem. Mas eu não posso ficar pensando só em mim, como é que eu vou conseguir? Né? A gente tem que trabalhar pela política pública, né? Pela saúde pública, que todos tenham acesso. São direitos universais, né? E viver é o principal direito, né? E aí eu não preciso mais pensar em mim, porque está ali, disponível para todo mundo. Eu acho bem interessante, porque fome e sede são necessidades básicas, né? E essa parte das bem-aventuranças é bem interessante mesmo, que os que têm fome e sede de justiça. Então, está sendo bem direto em mostrar que a justiça é uma necessidade básica. Olhar para si e olhar para o outro com justiça é uma necessidade compreender básica. A justiça, né? Tem que compreender. E eu também acho interessante, né, que a gente está falando das divisões materiais, o que é essencial. Eu gosto muito de tirinha, e eu estava vendo uma tirinha outro dia de uma garotinha comendo um cookie, né, aqueles biscoitos americanos, e a outra falando, eu tenho uma casa. Ela, você quer biscoito? Ela, não, eu tenho uma casa. Você quer biscoito? Não, eu tenho 2 carros. Você quer biscoito? Não, eu tenho 3 pares de tênis. Você tem biscoito? Aí a amiga, olha, eu não tenho. Ela vai lá e parte o biscoito e dá o biscoito para ela. E eu fiquei pensando, né, filosoficamente, olha que interessante, né? Você pode ter tudo, mas o essencial, aquilo que realmente é necessário, está na sua casa, né? Você realmente está sendo saciado nas suas necessidades, porque materialmente há as pessoas em situação de rua, mas como muito bem a Sônia colocou, espiritualmente, né? Quais são as nossas necessidades? Quais são as fomes que a gente tem, né? Aqueles em situações de rua espiritual. Casa, nas melhores mansões, né? Quem habita, né? Você tem um amigo meu que escreveu um livro que chamou Você Tem Fome de Quê? Ele usou 15 escritores espíritas para falar fome de quê? Você tem fome de quê? Eu tenho fome de sucesso, eu tenho fome de amizade, eu tenho fome de amor, eu tenho fome de equilíbrio, eu tenho fome de justiça. Chegou no fome de justiça. Fome e sede de justiça. Porque, meus irmãos, a gente precisa entender a justiça divina. Que a justiça divina não é igual à justiça dos homens. A justiça dos homens, as pessoas fazem uma infração, elas são aprisionadas, elas pagam pela infração cometida. A justiça divina, quando ela faz uma infração, ela também se autopune. Não é Deus que a pune ou que as pune, mas nós, com a nossa consciência, é que nos punimos. Então, nós precisamos entender essa justiça divina, porque não adianta você achar que tudo que você vai fazer fica impune. Que as pessoas pensam que está fazendo escondido. Eu estou fazendo, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E é bem interessante, porque ele fala, fome e sede e justiça serão saciados, né? Fome e sede como necessidades básicas, justiça justiça divina, não vingança, e saciado não é empanturrado.
É verdade. Não, é Tem mais encurrado. isso. Ainda tem isso. Então, de todas as frases da bem-aventurança, que é que foi a gente examinar, consegue né? examinar em minúcias e quanta coisa importante pode sair, né? Eu estou me recordando de um amigo meu, Silvio, que ele é apaixonado por Coca-Cola. Agora ele é atleta, lutador de jiu-jitsu, ele toma muito pouco. Mas nas festas que nós fazíamos adolescentes, cada um levava uma coisa de comer ou de beber. Era muito interessante que ele levava uma Coca-Cola só para ele. E ele não sossegava enquanto a Coca-Cola não acabava. Né? Então, enquanto a Coca-Cola não acabasse, ele não sossegava. E agora me ocorreu esse pensamento. Né? Às vezes a gente gosta de um determinado biscoito, de uma determinada comida, e a gente não fica satisfeito enquanto aquela comida não acabar. A gente já está saciado, mas a gente... Né? Então, as bem-aventuranças, elas mostram isso. Né? O que é uma necessidade e até onde vai realmente a necessidade. Por que você está procurando aquela justiça e aquela justiça te saciou? Né? São reflexões que a gente precisa fazer, de verdade, conosco, com o outro e com o mundo. Né? Porque a gente também pode ser muito cruel conosco quando a gente quer, né? A gente comete muitas injustiças eu acho com o nosso até que mais do que com muito mais, outros, né? Então vamos começar até a pensar nisso. essa fome, é muito interessante a gente falar sobre a fome, porque quantas vezes, meus irmãos, a gente come sem fome nenhuma. Sim. A gente come pelo hábito de comer, pela vontade de comer, até porque a comida libera alguns hormônios de satisfação, né? Aquela, como é que chama? Endorfina, não me lembro qual delas, dos hormônios que é liberado quando a gente se sente saciado. E a gente está sempre com fome, mas a fome espiritual é a mais terrível, porque você não sabe, eu estou com fome de quê? Por que eu estou comendo, descontando na comida? Talvez eu esteja com fome de abraço, com fome de carinho, né? Com fome de compreensão. Isso é verdade. Com fome de aceitação. A fome do corpo enche o estômago, né? E o estômago tem um tamanho. Chega uma hora que você não aguenta mais comer. Mas essa fome espiritual, ela tem que encher um vazio imenso, né? E um vazio que às vezes vem lá de existências pregressas, um buraco que você não conseguiu nem dimensionar e às vezes nem se dá conta. Nem se Imagina dá você conta. cair dentro do buraco que você não conhece, você não vê. É verdade. Então nós teríamos muito ainda a dizer sobre essa fome. Você que acompanha nosso programa, escreve para a gente. Fala que tipo de fome que você está sentindo aí. Como que você pode saciar a sua fome emocional. Porque nós necessitamos de amor, meus irmãos. Não se enganem. O nosso alimento, o alimento da nossa alma, é o afeto, o carinho, a ternura. Todos esses sentimentos que nós precisamos cultivar dentro do nosso psiquismo. Mas a gente, ao invés disso, fica cultivando raiva, ira, vingança, mágoa, ciúme, inveja. A gente é apoderado pelas paixões, né? A gente é raptado pelas paixões. Mas vamos ser misericordiosos. Isso, já é a outra bem-aventurança. Diga, Soninha. Então, bem-aventurados, misericordiosos, porque terão misericórdia. Né? E é isso mesmo. Já é a nossa quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos. Como é difícil a gente ter misericórdia. A gente diz que tem, mas não tem. Diante de uma novela a gente chora e tudo, mas na hora de falar uma palavra boa para uma pessoa que está precisando, a gente é cruel, como você disse. Como nós somos cruéis às vezes, quando alguém pisa no nosso calo, né? Quando alguém nos dá uma fechada na rua com um carro, quando um filho faz um desaforo, como a gente não resiste, né, a um estímulo que nos contraria. Fala sobre isso. A palavra misericórdia, quando a gente fala assim, é misericórdia, né? É misericórdia para a gente observar o outro. Não é uma misericórdia conosco. Por isso que a bem-aventurança ela é bem clara. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia, a palavra significa a miséria do coração. Olha, eu não sabia, que lindo. A miséria do coração.
Miséria e aí, do coração. a Sônia fez algo que me desagradou. Como que eu ajo com a misericórdia? Eu observar que ela não tem aquela... Na verdade, pessoal, vamos ser muito honestos, dar uma respirada. A pessoa não tem que corresponder à nossa expectativa, que a expectativa é nossa, né? Mas voltando... E ela tem um coração miserável mesmo. Né? Mas é entender que ela está num processo. Que ela está no processo. Então, alcançar a misericórdia é a gente ter a certeza de que todos aqueles que nos antecederam, os grandes gigantes, né? Os ancestrais, enfim, eles já passaram por esse processo e eles estão observando o nosso coração miserável o tempo inteiro. Então, bem-aventurados e misericordiosos é isso, é aquele que consegue observar que o outro tem limitações. Miséria no sentido de não ter, de né? não ter. Não é de ser de ruim. Não é de ser mesmo, ruim. Né? A gente acabou dando a miséria um parece, sentido diferente, mas é isso. A pessoa não tem. Então, como que ela vai oferecer algo que ela não tem? É verdade. É interessante, né? É muito interessante. E por último, né? Depois dos misericordiosos, tem o duas. sexto é o sexto. Não, eu digo por último, não. Por último, os dois. Então, a sexta bem-aventurança é bem-aventurado os pacificadores. Essa eu acho a coisa mais linda quando Jesus fala sobre os pacificadores, que é diferente dos mansos. Ele diz assim, bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante, né? A gente estava falando primeiro de sede de justiça, né? E aí olhando a justiça por um ângulo que não é o ângulo da vingança, do dente por dente, olho por olho, essa coisa toda. Depois a gente fala da miséria do coração, que a Rosália trouxe para a gente. E agora a gente vem falar dos puros de coração, né? Dos pacificadores. Os pacificadores, que são os puros de coração. Então, os pacificadores, eles têm que ter misericórdia, né? E eles têm que entender a limitação do outro. Já conquistou aquilo, né? tudo, A expectativa já vem conquistando tudo isso. Já tem vários despertares, mas ainda vai sofrer a nossa história evolutiva. Você começa a pôr para fora isso, né? Na verdade, pacificar é você colocar para fora tudo isso para que o outro fique calmo, para que o ambiente se acalme, né? Porque não é mais só dentro de si. Até então era muito eu comigo mesma, né? E agora você já começa a botar para fora, a exemplificar, a distribuir, a repetir as palavras. Eu vos deixo a minha paz, como disse Jesus. Eu acho linda essa frase. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar. Jesus deixa claro isso, porque a paz que o mundo apresenta é a ausência de guerra, né? Fulano está em paz, ele não está em guerra, mas não é essa paz que o mestre fala. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. E muitas vezes a paz é uma verdadeira guerra íntima, né? Você está lutando ali pelos valores que você precisa desenvolver, precisa cultivar. Essa é a paz que o mestre fala. Por isso ele diz, bem-aventurados pacificadores. Tem uma historinha terapêutica, né, uma educativa, que diz o seguinte, que havia um rei, né, e que ele estava lá meio entediado e quis lançar um concurso, né? E aí ele lançou o concurso que ganharia aquele que retratasse de forma artística a paz. E aí vieram quadros maravilhosos, né? Pinturas, esculturas, pinturas do mar tranquilo, né? Um céu azul cheio de estrelas e tal. E chegou um quadro para ele que era um céu tenebroso, raios e trovões, uma montanha daquelas bem íngremes, né? Horrorosas, e lá num cantinho da montanha, num buraquinho, um pássaro, levemente ali, ousado, tranquilo. E apesar de tudo aquele em volta, foi aquele quadro que ganhou. E aí as pessoas, como assim? Isso não é paz? Tem raios, tem trovão, essa montanha horrorosa, umas cores negras, escuras e apavorantes e tal. E aí ele foi explicar, né? O quadro que melhor retratava a paz era aquele que, apesar de tudo em volta, aquela ave estava ali calma, tranquila no seu ninho, chocando seus filhotes.
seus ovinhos. Né? Então, essa é a paz que a gente precisa, porque está tudo muito difícil aí fora. Sim, sim. Né? É um ódio contra ódio, é uma guerra que a gente vê visível e invisível, né? E, no entanto, a gente precisa manter a fé, manter essa paz dentro de nós. A certeza de que essa nada vizinha acontece por que tá aqui acaso, dentro. né? Que as coisas estão seguindo o seu curso, que e cada um a tem um Sônia estágio falou. evolutivo, é o que você Exatamente. falou, não adianta criar expectativa que o outro vai dar o que ele tem. Na economia da vida, cada um dá o que tem. Com certeza. Né? Verdade. Então, Estar em paz com a consciência é exatamente o que a Sônia falou. Assim, realmente observar que há determinadas situações que a gente não consegue realmente. Porque não depende da gente. tem que compreender. Acho que né? o estado de paz é esse. É quando a gente sabe que a gente fez o melhor que a gente Está fazendo a nossa parte. Está fazendo a nossa parte. Estou fazendo a minha parte. E a última bem-aventurança, que a gente já está quase em cima da hora, é 5 bem-aventurado minutos. quando fores perseguidos, né, injuriados por amor a meu nome, porque será grande a sua vitória nos céus, né, para não falar galhardão. Será grande a nossa vitória nos céus. Então, Jesus coloca, finalizando o Sermão do Monte, que os seguidores dos seus ensinamentos iriam realmente sofrer muito, porque ainda é um estágio, um nível de consciência que a gente, quando alcança, não é compreendido, porque a grande maioria, né, como somos nós todos, a gente ainda não alcançou essa pacificação, né? Não somos ainda pacificadores. A gente ainda fomenta muita guerra. Eu me lembro quando tem um livro do Radu Anassar que o cara conta uma história da fome. O pai dele sempre contava a história da fome, que existia um país que não existia uma cidade que ninguém passava fome. E aí, por falar bem rapidinho, que a história é interessante, que ninguém passava fome. E aí, chegou um certo dia um mendigo lá e ele queria comer, e o rei mandou botar uma mesa imaginária. O rei imaginava aquela mesa farta, primeiro falou, vamos comer as entradas, depois os fazões dourados e não sei o quê, e simulou, e o mendigo foi ficando desesperado, com muita fome, e ele não conseguia comer, e por fim ele falou, gente, todo mundo porque o rei chamava, as pessoas simulavam que tinha comida, que delícia e tal, e ele não conseguia comer. Aí ele ficou tão desesperado que ele falou, muito obrigado, eu estou muito satisfeito, eu já estou bem alimentado. Ele estava doido para sair de lá. Eu agradeço muito o banquete e tudo. E aí, depois disso tudo, o rei morreu de rir e falou assim, olha, você realmente agora você vai comer. Nós queríamos testar se você é uma pessoa pacífica, porque a paciência é a ciência da paz. É muito bonita essa história, exatamente por isso, porque quando você se vê assim muito contrariado, aí o rei falou com ele, a maioria chuta todo mundo aqui, sai correndo, pega uma arma, quer nos matar, acha que a gente é louco, chama, verbaliza que nós somos loucos, e você não se manteve aí, né? E, e no final de contas entrou na loucura, agradeceu muito. Então você tem a ciência da paz, que é a paciência. É o que nós ainda não temos, que a gente se impacienta muito, né? Qualquer coisa que se faz, haja visto até chamar uma pessoa, você chama fulano, ela não ouve, você fala fulano mais alto, você berra fulano. Você não tem paciência de chegar e falar, fulano, eu te chamei, você não entendeu, não ouviu? Ou até mesmo de entender que, de repente, fulano está ali numa coisa dele, que não quer parar, né? Nem que seja um pensamento, uma lembrança, né? Uma meditação, alguma coisa assim. A gente fala tanto em meditar e não medita nunca. E não tem paciência nenhuma, né? É verdade. Então mesmo. Vamos cantar, né? Para a gente finalizar. E nesses momentos, enquanto a Rosália canta, a gente pensa na nossa própria motivação de viver, né? O que que nós podemos fazer para evoluir de espíritos ignorantes que nós somos até a espíritos pacificadores, para sermos considerados filhos de Deus.
Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Despede, Rosália, Soninha. Muito obrigada, né? Muito obrigada por essa oportunidade da gente refletir um pouco mais sobre as bem-aventuranças. Obrigada pela sua companhia e que você continue conosco, compartilhando, curtindo, mandando a sua mensagem, sua sugestão, porque é muito importante para nós. Um grande beijo, uma grande semana e até semana que vem. É isso aí. E nós estamos nos aproximando do final do ano, né? Então, nessa época, nós já começamos a planejar o ano que vem. Então, mande para nós quais são os temas que vocês querem que nós conversemos o ano que vem. Né? Manda ideia aí para a gente poder desenvolver, está na hora. Tá? E por hoje, um grande beijo para todos vocês, gratidão também. E vamos continuar com o som dessa linda música do Alan Filho, que realmente mexe com o nosso coração. Até a próxima semana, meus amigos, se Deus quiser.